vamos continuar falando sobre o pêndulo simples e agora nos aprofundando em alguns detalhes que não foram falados anteriormente. Então, apenas recapitulando o que foi mostrado no vídeo passado, eu mostrei que se o pêndulo, o pêndulo simples, ele vai ficar oscilando em torno de uma posição de equilíbrio, certo? Que seria essa posição aqui, que é a interseção desse arco de circunferência com essa linha vertical. Se ele vai ficar oscilando em torno dessa posição, necessariamente deve existir uma força restauradora. E eu propus no vídeo passado que a gente conseguiria analisar esse problema se eu traçasse exatamente no ponto onde se encontra o pêndulo, em um momento específico, se eu traçasse um eixo radial e um eixo tangencial, certo? E por que que isso acontece? Porque esse problema ele é melhor entendido quando você faz uma análise em termos de coordenadas polares. Por quê? Porque, como eu falei, a trajetória descrita por esse pêndulo, certo? Por essa massa aqui na extremidade do pêndulo, é uma trajetória que pode ser descrita por um arco de circunferência. E circunferências, elas são melhores estudadas quando você aplica coordenadas polares. Então, tem dois eixos principais quando você vai tratar o seu problema em coordenadas polares. Um seria o eixo radial, certo? É por isso que um dos eixos que eu desenhei nesse problema foi o eixo radial. E quando você vai tratar esse problema em termos de vetores unitários, tá certo? Em coordenadas polares, o vetor unitário radial, ele aponta na direção se afastando do centro da trajetória. Então, o centro da trajetória, certo? Se é uma trajetória circular, eu mostrei para vocês no vídeo passado que esse arco de circunferência, ele pertence a uma circunferência maior, certo? Que tem raio L, que é o comprimento do pêndulo, e o centro dessa trajetória está aqui, onde é o centro dessa circunferência, né? De raio L. Então, o vetor unitário radial das coordenadas polares, ele aponta se afastando, certo? Se afastando do centro dessa circunferência, ok? Então, tudo que apontar radialmente para cá, né, como está essa componente da força-peso, uma componente radial positiva, tudo que aponta na direção contrária, se aproximando do centro da circunferência, é um vetor, né, radial negativo. E no outro eixo, a gente tem um eixo que ele é sempre tangente à trajetória da circunferência, certo? Em todos os pontos da circunferência, ele é tangente à circunferência. Por isso que ele é chamado de eixo tangencial. E também, se a gente vai analisar em termos de coordenadas polares, existe um vetor unitário, certo? Apontando nessa direção, que é o vetor θ, certo? Θ unitário, né? Por isso que quando eu representei essa força, eu chamei ela de Fθ, certo? Porque ela aponta exatamente na direção do vetor unitário θ. Em termos de convenção, né, do que é positivo e do que é negativo para essa direção do vetor unitário θ, tudo que estiver apontando no sentido anti-horário, certo? Como seria um deslocamento nesse sentido aqui do eixo X, tudo que é no sentido anti-horário é considerado positivo, tudo que é no sentido horário, certo? Que seria contrário a esse deslocamento X aqui ao longo do arco de circunferência, né? Tudo que está no sentido contrário, ou seja, sentido horário, é considerado na direção θ negativo. A relevância desse eixo, né? Desse eixo tangencial, é porque a nossa força restauradora, que faz com que o pêndulo oscile com relação à posição de equilíbrio, está exatamente nessa direção, né? Que foi o nosso Fθ, que a gente, no vídeo passado, a gente determinou, né? Fθ é uma componente da força-peso, e nesse caso aqui, apontando nessa direção, que seria contrário
a direção que está representada aqui por esse arco X, né? Apontando nessa direção, a gente tem uma força restauradora negativa. Então, ficaria que Fθ é menos mg seno de θ. E qual é a relevância, né, que eu não tratei muito no vídeo passado, qual é a relevância do eixo radial? A relevância do eixo radial é que você tem que se lembrar que isso daqui é um movimento ao longo de uma circunferência, ou seja, é um movimento circular. E para todo movimento circular, deve existir uma força resultante centrípeta, também chamada de uma força radial, porque aponta no sentido radial, né? Então, se esse pêndulo vai descrever um movimento circular, deve existir uma força resultante centrípeta, que é dado pela diferença entre essas duas forças aqui, né? Aqui a tensão do fio, apontando no sentido negativo do eixo radial, e aqui essa componente do peso, né? Se essa daqui é a componente seno de θ, que é a nossa força restauradora, essa outra vai ser a componente cosseno de θ. Então, a força radial, certo, atuando sobre esse sistema, que é a força resultante centrípeta, vai ser aquela componente do peso, mg cosseno θ, essa daqui, menos a tensão do fio, ok? Isso daqui é igual à massa do pêndulo vezes a aceleração radial, ou chamada também de aceleração centrípeta. Então a gente tem desses dois eixos. No eixo tangencial é o que é mais relevante para nós, que é onde está a força restauradora, mas você tem que se lembrar que isso daí é um movimento circular, e esse movimento circular tem que estar associado a uma força resultante centrípeta. E aí a gente viu no vídeo passado, né, que para pequenos ângulos, θ muito menor do que 1, seno de θ, aqui na nossa força restauradora, é aproximadamente θ. E se eu usar essa equação aqui do arco, né, então θ é x e o L vai passar dividindo, x sobre L, ou seja, Fθ é menos mg sobre L vezes x para pequenos ângulos. Ou seja, a constante K para esse sistema é dada por mg dividido por L. E o que é que eu vou fazer? Sabendo qual é a constante elástica, a constante de força do pêndulo simples, agora eu vou querer calcular frequência angular do pêndulo simples, a frequência e o período do pêndulo simples. Que é possível, tá certo, fazer isso uma vez que eu sei qual é a constante elástica do sistema físico. Então, o que é que acontece? Para pequenas oscilações, né, oscilações de pequenas amplitudes, eu posso aproximar o meu pêndulo simples em termos de um movimento harmônico simples, então eu posso utilizar as equações que a gente já obteve para um MHS, né? Frequência angular de um MHS é raiz quadrada da constante K dividido por M. Eu obtive que a constante K para o pêndulo simples é mg sobre L, certo? Dividido pela massa do pêndulo, M. Massa cancela com massa e eu obtenho que a frequência angular do pêndulo simples é raiz quadrada de G sobre L. Se lembra, a frequência angular é dado em radianos por segundo. E outra coisa interessante de se ver é que a frequência angular ela não depende da massa do pêndulo, né? A massa foi cancelada aqui, certo? Então, a frequência de oscilação do pêndulo ela só vai depender do quê? Do comprimento do pêndulo e da aceleração da gravidade local, né? No local em que o pêndulo se encontra. Obtendo a frequência angular do pêndulo, né, em radianos por segundo, o que é que eu posso fazer? Eu posso encontrar a frequência, né? Então, frequência F é dada por ômega dividido por 2π. Eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente substituir quem é ômega, né? Ômega é raiz quadrada de G sobre L, então a minha frequência, tá certo? Que é dada em ciclos por segundo, que recebe a unidade Hertz, certo? Para frequência. Então, F é 1 sobre 2π, raiz quadrada de G sobre L, simplesmente substituindo ômega aqui. E, finalmente, eu posso obter agora qual é o período, quanto tempo demora para que um ciclo do pêndulo se complete. Período, T, certo? É o inverso da frequência, vai ser 1 sobre a frequência, então eu pegar essa expressão aqui e inverter, tá certo?
Então, o período do pêndulo simples é 2π raiz quadrada de L sobre G. É isso por esse vídeo, pessoal. Se gostaram, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.